I missed the countdown. Disgraceful. Let's stand to sing, please. Sing with me, and can it be? And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died He for me, who caused His pain, for me who Him to death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? He left His Father's throne. He left His Father's throne above, so free, so infinite His grace. Emptied Himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. 'Tis mercy only that set free, for oh my God, if not me, 'tis mercy only that set free, for oh my God, if not me. Though my imprisoned spirit lay, fast bound in sin and nature's night, thine eye diffused the quickening ray. I wove the dungeon flame with light. My chains fell off, my heart was free. I rose when hope had followed me. My chains fell off, my heart was free. I rose when hope had followed me. No condemnation. Right, please, for your attention. If you can view, take a look at the screen behind me.
Tomorrow is Our Lady's Oasis meeting. That meeting is at 2:00 tomorrow. And the gentleman who's coming will be giving a local history tour. He'll be talking about the history of this area. And you are welcome to join. Tuesday will be our last Portuguese class. Thursday will be our last English class throughout. We will close for July and for August, those classes. Now, listen carefully. Thursday, 6 p.m. will be our prayer time and our Bible study here in the building. And it will be David who looks after that evening. Thursday, 6 p.m. here in the building. Next week, Sunday, 10 o'clock, breakfast with the Bible for our youth. At 11 o'clock, we'll be looking again at John's Gospel and looking as to why Jesus was troubled towards the middle of John chapter 11. So join us again next week. Now, we need a happy birthday. We missed one happy birthday. We missed Grace. Grace is not with us this morning. And we have a birthday which is exactly today. So Isabel, please stand for me. Isabel's birthday today. Thank you, Isabel. Thank you. We will share some more time later with Isabel after our service. Now, also, we will pray for Isabel shortly. We also need to pray for Khalil, who is ill this morning. He has chest infection and he has a cough. So we need to pray for Khalil. We need to pray for Elisha. You will remember Elisha, nice man, usually sat over there, big man in a white shirt. You remember? Yes? Elisha has left us and has gone up to live in Cornwall. He's gone to chase his wife, who is already down there, because she has gone to work. So we need to pray for Elisha. And we need to pray this morning for Felipe and Viviani, who are also leaving us for a short period of time. They're going back to Brazil to see their family at the end of this week. Where is Viviani? She's gone. Gone. Okay, don't worry. So we will pray, okay? And we'll pray for these people. We thank you and we praise you, Lord Jesus, that we are able to come into this house, to be here and to worship you. We thank you that we can be here. We thank you that we are blessed by you. We thank you that we can come together and find love with each other and share our love for you. We pray this morning for Elisha and for Sandra as they have left us and gone to other things, but are being led by your Holy Spirit. We pray this morning for Felipe and for Viviani as they travel back to Brazil. We pray for their safety. We pray for them. We pray for their family. We thank you for the love that they share with us. We pray you'll protect them in their journey travels. And we pray for Khalil,
Lord, who needs a touch from you to improve and change his health. And we pray, Lord Jesus, for Grace, for her birthday, for her first birthday. And we pray, Lord Jesus, for Isabel. Lord, that you would bless her, Lord, as she too shares her love for you with us. Lord, we are privileged people to be here, to be able to join together and to be able to worship you. We bring you our prayers and our praise in the name of our Savior. Amen. Let's stand, please. Sit down for 1 minute. Madalena, I need you. You can have that microphone for me. Okay? Right, now, before the children go out to their class, we're going to have one more song. Antes das crianças irem, nós vamos cantar mais uma música.
And I'm sure this will energize them to go out to their class. E tenho certeza que isto vai lhes dar energia para irem para a classe. And I'm sure that you're all going to find this activity very enjoyable. E tenho certeza que vocês vão achar esta atividade muito... So we're going to divide the church down the middle, two halves. Vamos dividir a igreja em duas partes. This half will have one set of instructions, Este lado terá uma parte das instruções and this half a different set of instructions. e este lado vai ter outra parte das instruções diferentes. So, first thing we're going to do is play the introduction to this song, and then I'll explain. Primeiro vamos tocar a primeira parte da música, depois explicarei. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise. That side, okay, Este lado. when we sing hallelujah, you have to stand. Este lado, quando cantarem Aleluia, têm de todos ficar de pé. And when we sing praise ye the Lord, you sit down and you stand up. E quando cantarem Praise Ye the Lord, este lado senta e vocês aqui levantam. Now, is that simple enough? Então, é simples. Yes? Yes? Okay. Now, we will have a practice, okay? So, Vamos praticar. ready? All the time. Ready? No exceptions. Prontos, prontos. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Não, não. Well, no, two people are wrong. Okay? Right. When we sing hallelujah, that side stands up. And when we sing praise ye the Lord, this side stands up. I will help. I will point. Turn the volume up. Blow their ears off. Ready? Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? Okay. There is one person here, okay, who is lazy. Há aqui uma pessoa que é preguiçosa. There is one person who decided that she was going to keep standing up all the time. Would that be you, Messi? Shall we try again? Sorry. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's the MP. Way to go, guys!
you so much. The kids can go off. Now that they're all calm, now the children have all calmed down, they can all go to play. Thank you, Melina. Back up, please. Quero cumprimentar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Depois dessa ginástica gospel, vamos estudar um pouco a palavra. After all those gymnastics, we're going to study the Word of God. Amém, irmãos, é motivo de muita alegria poder compartilhar com vocês esta manhã a palavra de Deus. I feel very happy to be here this morning to share the Word of God with you. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro do Evangelho segundo São João, capítulo 12. So as we continue to study the book of John, chapter 12, Dos versos 20 ao 26. Eu vou ler aqui em português, está sendo projetado simultaneamente aqui o mesmo texto em inglês. from verse 20 to 26, I'm going to read in Portuguese, and that will be projected in English over there. Que diz assim: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Irmãos, esse episódio se passou por ocasião da festa da Páscoa judaica em Jerusalém. This episode that we read takes place during Passover. Jesus estava lá com seus discípulos. Ele sabia que em poucas horas ele seria preso, condenado e morto. Jesus was there with his disciples, and he knew it that in few hours he would be arrested, condemned. Ele sabia que a sua missão na terra estava chegando ao fim. He knew that his mission here on earth was going to an end. E muitas pessoas que chegaram ali para a festa da Páscoa queriam vê-lo. And many people that were there at the festival were there to see Jesus. Muitos por curiosidade, outros porque já não sabiam mais aonde procurar ajuda para os seus problemas. Many people out of curiosity, others because they needed really help, E outros porque estavam ali de olho nele, procurando um deslize para o condená-lo. but others was there to see that if Jesus was going to do something wrong, that they should be and condemn him. E o versículo 20, ele narra sobre um grupo de gregos que foi ali também para participar daquela festa. And the verse 20 tells us about a group of Greek people that went there also to participate on that feast. E esses gregos, eles procuraram o apóstolo Filipe, porque eles queriam ter um encontro, queriam ser apresentados a Jesus. And this Greek, they searched Philippi because they want to get away to ask him to see Jesus. Filipe é um nome grego. Philippi was a Greek name. Talvez por algum laço de amizade, ou pela identificação do nome, ou porque já se conhecessem mesmo, não sei. I don't know if these Greek people knew Philippi or have some relationship with him, or we don't know exactly. O fato é que a Bíblia não narra detalhes sobre esse aspecto, se eles eram dali, se eles vieram de longe, se eram estrangeiros convertidos ao judaísmo, enfim, eles estavam ali para adorar. These details are not explained here about the Greeks, if they already lived in there, if they came from a faraway place, we don't know.
Mas tem um detalhe muito interessante que chama atenção nessa passagem. But there's one detail that calls our attention here. Ao recebê-los, Filipe, o que que ele faz? Ele leva direto a Jesus? Não, ele vai a André primeiro. E juntos eles apresentam os gregos a Jesus. When the Greek people, they searched Philippi, Philippi went and talked to Andrew. And together, they present the Greeks to Jesus. Pouco se sabe a respeito dos feitos, dos relatos de que o apóstolo André tenha realizado. We don't know much about what the Apostle Andrew have done. Mas tem 3 passagens nos evangelhos que narram sobre André. But there are 3 passages on the Gospels that tells about Andrew. E que deixa para nós uma marca, uma característica inconfundível desse apóstolo, apóstolo André. That you can notice a very good characteristic of this Apostle Andrew. A de levar pessoas a Cristo. About leading people to see Jesus. O primeiro relato sobre André está no Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 41. The first passage tells about Andrew is on John chapter 1, verse 41. Quando André tem o seu primeiro encontro com Jesus, o que ele faz? Ele vai diretamente a Pedro, seu irmão, e diz: Pedro, achamos o Messias. When Andrew found Jesus for the first time, what he does? He goes right away to Peter and say, Peter, we found the Messiah. E o que ele faz? Ele leva Pedro imediatamente, o apresenta a Jesus. And immediately he takes Peter and presents Peter to Jesus. Um outro episódio que os evangelhos narram sobre André é sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes feitas por Jesus. Another passage is when Jesus multiplied the bread and fish. André é o apóstolo que apresenta a Jesus aquele menino que tinha os cinco pães de cevada e os 2 peixes. Andrew is that person that presents that boy that has the loaves and the fish. E o terceiro episódio é esse que nós lemos aqui, onde ele pessoalmente, com Filipe, apresenta a Jesus aquele grupo de gregos que queriam conhecê-lo. And the third passage is this one that I've just read. This when he presents the Greek together with Philippi to Jesus. Então, esses 3 episódios sobre o apóstolo André nos ensinam algo valioso. And so these 3 passages about Andrew teach us some valuable lessons. A dedicação de levar pessoas a Jesus. The fact that leading people to Jesus. E essa deve ser a atitude natural de todo apaixonado pelo reino de Deus. And this should be our natural way of living, leading people to Jesus. E nesta manhã, esse gesto de André me leva a pensar. And this morning, this attitude of Andrew make me think. A minha paixão por Jesus tem me levado a ganhar almas para Ele. My passion for Jesus is leading me to bring people to Him. Ou eu tenho deixado que os meus interesses, o meu orgulho, o meu egoísmo, ou coisas menos relevantes, roube o meu tempo desse compromisso com Deus. Or I let my interest, my selfishness, and other interests to take this time off from me. Yeah. Qual tem sido a escala de prioridade desse assunto na minha agenda? What are my priorities? What is my agenda? Eu tenho aproveitado as oportunidades para apresentar Jesus àquelas pessoas que ainda não conhecem. Have I taken advantage of the opportunities to lead people to Jesus? Ou eu tenho esquecido esse ídolo de Jesus? Or I have forgotten the goal of Jesus? E é imperativo, irmãos, que anunciemos que Jesus é o único caminho para a vida eterna. We should announce to everyone that Jesus is the only way to eternal life. E se você não sabe como começar a falar para alguém de Jesus, ore para que o Espírito Santo o inspire. If you don't know how to start doing this, to talk about Jesus, pray that the Holy Spirit will give you wisdom to do that. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno. And there is the Holy Spirit that convinces people
about Jesus, about sin, about the eternal life. E ele vai colocar na sua boca tudo aquilo que você tem que falar. And he will put in your mouth things that you should say, the words that you should say. Mas se você ainda acredita que é incapaz para isso, convide ele para vir para a igreja. But if yet you still believe that you can't do this, invite them to come to church. Mas aí alguém poderá dizer, mas a igreja não salva ninguém. But maybe someone say, well, but church doesn't save anybody. Eu digo para você que é verdade, a igreja não salva ninguém, mas é o lugar onde os salvos se encontram. I tell you it's true. The church itself doesn't save anybody, but it's the place where the saved people come together. E eu tenho aprendido, irmãos, que os lugares que nós frequentamos revelam aquilo que nós estamos buscando. And I have learned that the place that we go reveal which are our interests. Se você quer cuidar do seu corpo, você vai para uma academia. If you want to take care of your body, you go to a gym. Se você quer comprar roupa, você vai a um shopping. If you need clothes, you go to the shopping mall. Quando você quer comer algo, você vai a um restaurante. If you need to eat something, you go to a restaurant. Mas se você quer ouvir algo que o céu está falando, você vem à igreja. But if you want to hear from heavens, come to the church. Mas se você ainda insiste que não sabe falar, eu sugiro a você que simplesmente viva o evangelho de Jesus. But if you insist that you still don't know how to talk to people about Jesus, I tell you, live what Jesus teaches. E o nosso testemunho vale muito mais do que 1000 palavras. But because our testimony words much more than 1,000 words. E no domingo passado, o irmão que pregou aqui, ele disse exatamente isso. Precisamos viver aquilo que cremos. Last Sunday, the brother that preached here told us about this. We need to live what we have learned. Precisamos estar alertas, irmãos. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, diz o seguinte: os tímidos não entrarão no reino do céu. Revelation chapter 21, verse 8 says that the timid will not enter heaven. Tímidos aqui, não no sentido de ser introvertido, envergonhado, mas no sentido de ser covarde, se referindo a todos aqueles que se acovardam e omitem sua fé em Cristo. The word timid here in this passage is not in the sense of being ashamed, but as the real word here is coward. The people that referring to those that omit their faith to Jesus. Partindo já aqui para a nossa segunda parte do nosso texto, do nosso estudo, Going to the second part of our meditation here, o texto bíblico lido não nos informa se Jesus efetivamente chegou a conversar pessoalmente com aqueles gregos. the text that we read here in John 12 doesn't say exactly whether if Jesus even talked directly to these Greek people. Mas é sabido que ali ele estava para celebrar a Páscoa judaica em Jerusalém com seus discípulos. But we only know that Jesus was there to celebrate the Passover festival with his disciples. E nesse contexto, então, aparecem aqueles gregos, eles queriam conhecer aquele homem de que tanto falava, aquele homem de bonitos discursos. And in that context, the Greek came, they want to see that man with beautiful speeches. Talvez eles quisessem ver curas, milagres, curas milagrosas, maravilhas, como eram divulgados de Jesus, mas acabam vendo a revelação de Jesus como Filho de Deus. Maybe those Greeks went there to see some miracle from Jesus, but instead, they heard a revelation from Jesus. E é importante destacar aqui, irmão, que os gregos praticavam uma religião, uma fé baseada uma religião baseada na lógica e na racionalidade, diferente do que Jesus pregava. It's important for us to understand a little bit of the Greek, because they practiced a religion based on logic, things rational. Onde não havia lugar para a fé, era lógica e racionalidade. There's no place for faith in their life, just logic. Eles não eram capazes de acreditar naquilo que os olhos não podiam ver, que suas mãos não pudessem tocar, por exemplo. They was not able to believe in something that they could not see, they could not touch. E isso era um dos motivos que eles atribuíam aos seus deuses
formas humanas, por exemplo. That's why they made images of image about things they like to believe. That's all they could see and touch. Eles não eram capazes de exercitar a fé, eles levavam tudo para o lado da racionalidade. They could not exercise faith, only rational things. A mensagem de Jesus naquele momento surpreende, quando Jesus diz: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. At that moment, the message of Jesus surprised them, because Jesus said, now is the moment that the Son of God be glorified. Onde Jesus estava falando exatamente da sua morte, que estava muito próxima. Jesus was talking about his death that was coming very shortly. Mas que estranho modo de ser glorificado, morrendo. But what a strange way to be glorified, dying. Geralmente, as pessoas, para receber a glória, elas são levadas a um palco, os holofotes são voltados para elas, elas recebem aplausos. Generally, to receive glory, people are taken to a stage where, and all the spotlight are focused on them. Mas Jesus vai na contramão dessa lógica. Ele fala de ser glorificado com a sua morte. But Jesus goes in the opposite direction. He said he will be glorified by death. Então ele apresenta aos gregos ali um aspecto ilógico do cristianismo. So he presents to the Greeks an illogical aspect of Christianity. Enquanto os homens matam para vencer, Cristo morre e desse modo ele alcança a vitória. While men kill to win, Christ achieves victory by dying. Enquanto os homens vivem para ser glorificado, Cristo é pendurado numa cruz como marginal, a fim de alcançar a glória. While people live to be glorified, Christ is hung on a cross as an outcast to achieve glory. Definitivamente isso não combinava com a lógica dos gregos. Definitely, this doesn't come together with the Greeks' logic. Cristo é pendurado numa cruz e, morrendo, ele nos traz a vida. So Christ, when was hung on the cross, he brings us life. Então, os gregos nesse momento, eles tinham duas opções: So the Greeks in this moment, they had two options. ou continuar crendo naquilo que aprenderam com seus pais, ou preencher o coração deles com a fé, com aquilo que estava sendo apresentado a eles. Ou seja, racionalizar ou exercitar a fé que eles não tinham. They have two options. They could continue living what they learn, the rational way, living their life with logic, or exercising faith. João 12:23, quando Jesus diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, que revela a grandeza e a importância da missão de Jesus na terra. In John 12:23, and Jesus said, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." This is an expression that reveals the greatness and importance of Jesus' mission on earth. Para entender completamente o significado disso, é importante nós voltarmos um pouco no tempo. To understand a bit better about this passage, you need to go back a little bit. Desde o início do seu ministério, Jesus havia anunciado que seu objetivo era cumprir as Escrituras e revelar o amor de Deus ao mundo. Since he started his ministry, Jesus was talked about this. Então, o que Jesus faz? Ele cura doentes, ele faz maravilhas, ele realiza muitos milagres e, sobretudo, ele prega o perdão e a salvação. So Jesus healed people, Jesus raised people from dead, and he preaches about salvation and forgiveness. E conforme nós conhecemos pela narrativa bíblica, ele enfrentou muita oposição dos líderes religiosos e políticos daquela época. And we know that by the Bible, that he was confronted by the religious leaders of
because of that. Mas Jesus sabia que a sua missão não seria fácil. Ele sabia que ele seria traído, ele sabia que ele seria preso, julgado e condenado à morte. But he knew that his mission was going to be easy. He knew that he would be betrayed, condemned, and die on a cross. Mas ele sabia também que sua morte não seria o fim, mas sim o começo de algo novo e poderoso. But he also knew that his death would not be the end, but the beginning of something new and powerful. Ele sabia que a sua ressurreição seria a prova definitiva da sua divindade. He knew that his resurrection would be the finally fact that proved his divinity. A garantia de salvação para todos aqueles que nele crescem. And it will bring salvation to all those believing. A vitória definitiva sobre a morte. The final victory over death. Foi nesse contexto, então, que Jesus proferiu essa frase, que viria a ser um dos pilares da fé cristã. So this is one of the principle, the main pillar of the Christian faith. Jesus said that on that moment over there with the Greeks. Ele estava dizendo que sua morte não seria um fracasso, mas sim a maior vitória da história da humanidade. He was saying that his death will not be a failure, but a great victory for him and for all humanity. E assim aconteceu. Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, cumprindo a palavra profética. And so it was. Jesus was crucified, died, buried, and was raised from death. Jesus morreu para nos dar o perdão dos pecados. Jesus died for us to be forgiven. E assim como ele nos perdoou, nós também devemos perdoar. And as he forgave us, we also must forgive others. Isso também foi falado aqui domingo passado na pregação. This was preached here last Sunday. Então perdoe sempre, não carregue consigo a amargura, não vale a pena. So just as Christ forgave us, we must also forgive. So don't carry resentment with you, but forgive. Então a morte e ressurreição de Jesus são a prova definitiva da sua divindade. So the death and resurrection were the definite proof of his divinity. E a garantia de salvação para todos aqueles que viriam a crer em seu nome. And also it's our, that's where we rely in our salvation. E hoje, passados mais de 2000 anos, and now after about 2,000 years, more than 2,000 years after that, essa frase, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, ainda ecoa e continua a inspirar a fé e fortalecer cristãos em todo o mundo. After all this time, this phrase of Jesus, the hour has come for the Son of Man to be glorified, is still echoing today. Ela é a lembrança poderosa de que a morte não é o fim. It remembers ourselves that death is not the end. Mas sim o começo de algo novo e glorioso para aqueles que creem em Jesus. But yet, it's the beginning of something new and glorious for all those who believe. Para dar um exemplo exato do que Jesus queria dizer com a sua glorificação, to give you exactly example about this. Então ele proferiu uma parábola que a princípio poderia parecer perfeitamente óbvia para todos. To clarify this, Jesus tells a parable that will be very clear for those over there that were listening. Que diz assim lá no versículo 24: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. In verse 24 he said, if the grain of wheat fell into the ground does not die, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit.
Então, não poderia haver uma alusão mais clara à sua morte, ao seu sepultamento e à sua ressurreição. That this was very clear for for them at that time. Para nos dar a vida eterna, Jesus primeiro precisou passar pela morte. To give us eternal life, Jesus first needed to pass through death. E para que nós tenhamos vida na eternidade, é necessário também nós morrermos para o pecado. It's the same way for us to live for the eternal life. It's necessary for us to die for the sins. E morrer para o pecado. E renascermos com Cristo, que nos traz a esperança da vida eterna. Die for sin and be resurrected with Jesus of this hope of eternal life. E é exatamente isso que nós fazemos quando nós o recebemos como Salvador. That's what happens when we receive Jesus as our Savior. E simbolicamente nós sepultamos no batismo essa velha natureza de pecado. And as a symbol of that, we are baptized in the waters, representing that we died for our sins. Então renascemos em Jesus para uma nova vida com Ele. And you renew and for a new life with Jesus. Então o que Jesus queria dizer era isso. É como, da mesma forma como quando nós plantamos uma sementinha. What Jesus was telling us is that the same way that like when we plant a seed. Vocês já observaram como que é o processo de germinação de uma semente? Have you ever observed how this process occurs when you plant a seed? How the process is? A semente ela abre, nasce o broto, The seed opens up, and that comes a sprout. e em seguida a semente ela seca e morre. Then the seed dries and die. E ela dá lugar a uma nova planta, a uma nova vida. Felipe, por favor, slide. And then come a new life, a new plant. Aqui nós temos uma ilustração disso. That's an illustration of that. Não necessariamente são as mesmas plantas, mas apenas como exemplo. This is only an example, okay? Aqui me parece um pé de feijão aqui. Because the plant is not the same. Maybe this left side is beans, the other one is wheat, but Apenas como so exemplo. just Mas observe claramente ali a sementinha seca já no topo da plantinha. Ela já But morreu. if you can observe that on the left side, the seed is drying up. Gerando milhares de outras sementes, de outras plantas, de outras But árvores. then thousands of other seeds are sprouting up. Então, irmãos, falando em sentido figurado, I hope you understand my English. a solidão de um grão sozinho, ensacado ou simplesmente jogado num silo, não tem nenhum interesse para o reino de Deus. So one seed just in a corner or in a silo, or there's no interest in the kingdom of God. O grão só é útil quando ele produz frutos. The seed is only has utility when produces fruit. E nesse contexto, a morte de Jesus era necessária para o sucesso da sua obra salvífica da humanidade. And in this context, it was explained here that it was necessary for Jesus to die. E assim como um grão precisa renunciar à sua vida em favor de uma espiga ou de milhares de outros grãos, As a seed needs to renounce its own life to give birth to others. assim foi Jesus, renunciando à sua vida na cruz em favor da humanidade. That was Jesus. He renounced his life, dying on the cross for the humanity. E por meio da sua morte, hoje a humanidade tem acesso ao Pai. And by his death, humanity now can have access to the Father. Desde que o recebam como Salvador e reconheçam o seu sacrifício naquela cruz. When we accept him as our Savior and accept his
death and resurrection, we have this open way to the Father. Então, o que Jesus faz ali? Ele renuncia a sua vida ali na cruz em nosso lugar, em nosso favor. So what Jesus did is he renounced his life and died on the cross in our favor. Então, renúncia é um requisito de todo discípulo de Jesus. To renounce, then, is a prerequisite for every one of us. No versículo 25, ele completa aqui, ele continua: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. On verse 25, he continues saying, he who loves his life will lose it, but whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. Jesus está nos ensinando aqui a necessidade que nós temos de mortificarmos a nossa carne. Jesus teaches here the necessity condition that we need to die in our flesh. A necessidade que nós temos de sublimarmos os sentimentos pecaminosos, o comportamento pecaminoso que nos afasta de Deus. Die to is that about to kill our sinful behavior. E a necessidade que nós temos de enchermos do Espírito para vivermos uma vida de santidade e de intimidade com Ele. And instead fill ourselves with the Spirit of God and intimacy with Him. A glorificação de Jesus não é apenas um resultado da cruz. The glorification of Jesus is not only a result of the cross. A cruz é a própria essência da glorificação. The cross is the essence of that, the A main thing. A cruz, com todo o seu horror, é o palco mais fulgurante da manifestação da glória de Deus. The cross, with all its horror, is the most dazzling stage for the manifestation of God's glory. É a manifestação plena da justiça e do amor de Deus ali naquela cruz. It's the full manifestation of the justice of God. Do seu horror pelo pecado e do seu amor pelos pecadores. About how he hates sin, but how he loves the sinner. E Jesus diz no verso 32, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. And in verse 32, Jesus said, and when I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself. E não era só aqueles gregos que ali estavam, todos se referiam a todas as nações do mundo. And he was referring not only to the Greek people here, but all the nations in the world. No verso 26, ele diz: quem me serve precisa seguir-me. And in verse 26, he said, whoever serves me must follow me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. And where I am, my servant will be also. Whoever serves me, my Father will honor. Então, ser discípulo de Jesus é contar com a nossa renúncia. So being disciple of Jesus is also relying on our renunciation, emptying ourselves. Do esvaziar-se de nós mesmos. Emptying ourselves. Com a doação em favor do próximo. Giving ourselves in favor to others. E a verdadeira religião de Jesus, ela não possibilita uma piedade interesseira. And the true religion of Jesus there is no place for our self-interests. Ela não nos garante um futuro melhor apenas pela prática de boas obras. It does not allow us better future through good works. Mas nos exorta a sermos livres para agirmos em amor. But tells us to be free to live and to act in love. E pela sua morte na cruz, Jesus se transforma nesse instrumento de amor a nos inspirar. And by his death on the cross, Jesus becomes this instrument of love that inspires us to live the same way. As plantações de trigo estão por aí porque passaram pela morte do grão que foi lançado no chão previamente. We have wheat plantations because
grains will be thrown on the floor, on the soil and died. O pão está aí porque o grão de trigo se deixou amassar no moinho. We have bread because the grain was allowed to be kneaded in the mill. O vinho está aí porque a uva se deixou esmagar. We have wine because the grape allowed itself to be crushed. A salvação, a ressurreição e a vida eterna estão garantidas porque Jesus sofreu e morreu em nosso lugar. Salvation, resurrection, eternal life as granted to us because Christ died on the cross. E nós não podemos perder de vista esse sofrimento pelo qual Jesus passou. We cannot lose sight of this suffering of Jesus. Contentar-nos apenas com o aspecto da salvação, alegrar-se com a ressurreição, ok? Mas sem desprezar o aspecto da morte de Jesus. Yes, we should be content and happy with our salvation, rejoice in resurrection, but we cannot never forget the fact that Jesus had to pass through the cross. Porque quando desprezamos esse aspecto da morte, nós estamos diminuindo o sofrimento de Cristo em nosso favor. Because if you don't do this, we are diminishing what Christ had done for us. A cruz não é um problema para nós cristãos, irmãos. The cross is not a problem for the Christian, Mas ela é a resposta para a acusação de que Deus é injusto. but it is the answer against the accusation that God is unjust. A cruz é a marca registrada de Jesus. The cross is the trademark of Jesus. Em Gálatas 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. In Galatians 6:14, the Apostle Paul said, "But far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world was crucified to me and I to the world." E que esse também, irmão, seja o nosso entendimento. And this may be our understanding. This should be our understanding. Partindo para a nossa conclusão, So going to our conclusion, é muito provável que aquele discurso de Jesus tenha decepcionado aqueles gregos. probably all these sayings of Jesus have made the Greeks disappointed. Talvez eles esperassem por algo grandioso, por milagres, e nada disso aconteceu naquele encontro. Maybe they went there expecting a great miracle and it didn't happen. E eles encontram exatamente o que? Jesus exortando a todos aqueles que queiram servi-lo, que morram para produzir frutos. They hear Jesus exhorting all those who want to serve him to die, to bear fruit. E certamente essa também não seria a mensagem que agradaria as pessoas dos nossos dias. And certainly this is not the message that pleases people nowadays. E se nós compararmos o grão de trigo, percebemos que a realidade que está à nossa volta nos mostra um quadro bem diferente daquele que Jesus escreveu lá com as suas palavras. If we compare to a grain of wheat, we realize that reality around us shows a different picture about what Jesus was saying. Então, ao invés de vermos vidas dispostas a morrer para produzir fruto, nós nos deparamos com vidas armazenadas, vidas guardadas para si mesmos. In the sense that instead of lives willing to die to produce fruit, we are faced with stored lives, kept for themselves. Ao invés de vidas caídas no chão como sementes que deveriam germinar, Instead of like a grain, instead of lives falling on the floor to germinate and to produce fruit, nós encontramos vidas
que concentram em si egoísmo, poder, fama, we find concentration of selfishness, power, pensam em prosperidade, em dinheiro, prestígio e principalmente em agir de forma desonesta. and also power, fame, money, prestige, and dishonest behavior. Tudo isso na contramão daquele ensino que Jesus estava passando. All these against, in the opposite way, what was Jesus was talking about. Eu não sei exatamente como aqueles gregos viam Jesus, I don't know exactly how those Greeks saw Jesus. como as pessoas nos nossos dias têm visto Jesus. How people around us in our days see Jesus. Será que nós podemos influenciá-los a olhar para Jesus? Can we make impact on their lives about Jesus? Certamente que sim. Yes, certainly yes. Para que Jesus, então, ele fosse glorificado, ele teve que primeiro experimentar a sua morte numa cruz. For Jesus to be glorified, first he had to experience death. E na sua ressurreição, essa semente germinou, gerando o fruto da vida eterna. And in his resurrection, this seed that was Jesus germinated, flourishing for eternal life. Fruto esse que nos é dado gratuitamente. And this is given to us gracefully. A reflexão que tem caminhado comigo é a seguinte: que tipo de fruto eu tenho gerado para o reino de Deus? It's made me think, what type of fruits have I generated to the kingdom of God? O quanto eu tenho renunciado o meu eu em prol do reino de Deus? How much have I renounced myself to the sake of the kingdom? E que nesta manhã, irmãos, que essas palavras de Jesus nos sirvam de encorajamento. May this word this morning fill us with courage. E nos traga, nos dê a fé necessária para enfrentarmos os desafios da vida e cumprir a missão que Deus nos confiou. Brings for us the necessary faith to live and fulfill the mission that God gave us to do. Que Jesus seja glorificado em nossas vidas. May Jesus be glorified in our lives. Que o nosso foco seja sempre o reino de Deus e não as coisas que perecem. That our focus always be the kingdom of God and not the things that perish. Principalmente as coisas que nos afastam da intimidade com Deus. Especially those things that keeps us away from intimacy with God. Coisas essas que vão ficar aqui que muitas das vezes nós damos tanta importância na nossa agenda. Things that will remain here and that sometimes we give so much importance. Continuemos, irmãos, então, gerando frutos para o reino de Deus e que este fruto realmente permaneça. Let's continue giving fruits for the kingdom of God, and this fruit may be permanent. Mortificando a vontade da carne e priorizando o reino de Deus em nossas vidas. Prioritizing the kingdom of God instead of our self-life. E no versículo 26, Jesus diz: quem o serve precisa segui-lo de fato, e o Pai o honrará. Não é segui-lo de faz de conta, é segui-lo mesmo. Verse 26, as we read, Jesus said that whoever serves him needs to truly follow him. It's not a make-believe following, it's truly following. E o que é seguir a Jesus? And what is it? Following Jesus. Seguir a Jesus significa renunciar ao eu, seguir os seus ensinamentos. It's exactly that. Renounce yourselves and following his steps. Fazer a sua vontade, a dele, não a nossa. Doing his will, not our will. E lembre, irmão, assim como a semente ela pode gerar um novo fruto, And remember that as a seed can generate new fruit, só pode gerar fruto quem nasceu de novo em Jesus. only can bring new fruit whoever born again. Só quem recebe Jesus em sua vida como seu Salvador é capaz de nascer novamente. Only those who receive Jesus as his personal savior can born again. Nascer para uma nova vida plena na eternidade
com Deus. born for a new life, an eternal life with God. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a sua graça. And may God have mercy on us and give his grace. Amém. Thank you very much, Beto, for the reminders of our responsibilities and the reminders of the work and the power and the authority of Jesus. Beto mentioned that we have a responsibility to talk about Jesus. O Beto mencionou que nós temos uma responsabilidade de falar sobre Jesus. Sometimes we say to ourselves, I don't know how. Algumas vezes nós dissemos para nós mesmos, eu não sei fazer isso. Maybe we say, I'm afraid of rejection. Talvez nós falamos assim, eu tenho medo de ser rejeitado. It's not my job. Não é o meu trabalho, Makes me feel awkward. me faz sentir estranho. Maybe you're not ready for the hard questions. Talvez vocês não estejam prontos para as perguntas difíceis. Maybe you say to yourself, I don't practice what I preach. Talvez você diga, eu não pratico o que eu prego. Maybe you don't know how to share your faith. Talvez você não saiba compartilhar a sua fé. All these things are the things we will discuss, or things that David will discuss with us on Thursday. Todas essas coisas o David vai discutir conosco na quinta-feira. Come and join us on Thursday, Venha na quinta-feira, 6 o'clock, às 6 da tarde, and fulfill your obligation to share about Jesus. venha conhecer a sua preocupação, a sua obrigação de compartilhar Jesus. Thank you, Robson. Let's stand our final hymn, please. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle. And I'm so with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day.
again, Lord Jesus, we thank you for your love poured out upon us. We thank you for Calvary. We thank you for the confidence and the knowledge of your resurrection. We thank you for the authority, Lord, that you have, Lord, over all things. We praise you, Lord Jesus, for your touch upon our life. We pray this morning, Lord, that as we have heard about your death and your resurrection, as we have heard about the need, as we have heard about forgiveness of sin, we pray, Lord, that your words will bend into our hearts. We pray again, Lord Jesus, for ourselves. Lord, that we would follow you, that we would lead lives which are honoring and glorifying to you. And Lord, that we would share the knowledge of your gospel and your grace and your mercy with others. We pray, Lord, for those who aren't with us, Lord, for those who are listening online, for those who are traveling, Lord, that you would bless them with all that they need. Lord, for those in need of healing, again for Khalil, Lord, that you would touch his body, Lord, and make him well as we pray in your name. We pray, Lord Jesus, for your continued presence with us as we spend time together in fellowship with each other and with you as we pray in your name. Amen. Amen. Thank you. Please stay with us and share in conversation and tea and coffee and cake as we spend time with Isabel. Thank you. Thank you.